Obrigado, Senhor, pelas pessoas que trouxeram aqui à frente os dízimos e as ofertas, Pai. Podemos sentir, Pai, a Tua presença aqui, Senhor. A Tua presença tem sido notória, Pai. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que puderam contribuir. Obrigado pela vida do pastor Estênio, Senhor. Um homem valoroso que tem conduzido tantos homens aqui à adoração, Senhor. Obrigado por cada pai de família, por cada filho, por cada homem aqui presente, Senhor. Com certeza o Senhor tem um projeto na vida dele e da sua família, Pai. A começar de mim. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo. E te pedimos que o Senhor continue aqui presente conosco. Que nós possamos sentir em tudo que venha a ser feito aqui a Tua presença. É em Teu nome, Senhor, que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Graça e paz. Queria te convidar a ficar de pé mais um instantinho. Se possível, eu queria que, se você encontrasse alguém que está sozinho, encostasse junto dessa pessoa agora. Alguém que está sozinho aqui, pode ficar de pé. Fique junto. Apenas você precisa ficar só junto de uma pessoa. Uma dupla, certo? Todo mundo tem uma dupla aí? Sejam bem-vindos à reunião dos homens valorosos. Para nossos amigos que estão nos assistindo, nossos irmãos, que Deus possa ministrar o teu coração nessa noite de uma forma assim muito poderosa. Amém? Eu não sei como você chegou aqui, nem qual é a tua necessidade para hoje. Não tenho ideia de quem está do teu lado, o que é que essa pessoa pode te oferecer, em termos de ajuda, de palavra, mas tem algo que está na vida dela, que pode ser transmitido para você agora. Há uma presença muito poderosa, muito maravilhosa, que é a presença do Senhor Jesus na vida dela. Queria que nessa hora você olhasse para quem está do seu lado, procurasse imaginar o melhor abraço que você poderia dar numa pessoa, e você desce nela agora. O melhor abraço que você puder dar, aquele que você gostaria de receber. Amém? Nós vamos agradecer ao Senhor também por esse abraço que você ministrou na vida desse irmão. Fecha teus olhos. Obrigado, Senhor, pela vida desse irmão que veio hoje aqui, também para abraçar este outro que está aqui. Obrigado pela vida dele, na vida do outro. Obrigado pela instrumentalidade de cada um neste lugar. Louvamos ao Senhor por esse momento que podemos adorar a Ti. Muito obrigado. Que grande oportunidade o Senhor nos concede de estarmos na Tua presença, te adorando, louvando o Teu santo nome. Independente da situação que nós estamos passando, independente das necessidades que foram atendidas ou não, independente daquilo que nós estamos buscando do Senhor como resposta, e ainda nem chegou, adoramos ao Senhor independente de qualquer coisa. Apresentamos todo este local aqui, todo este ambiente, declaramos liberdade para apenas o Teu Espírito manifestar-se aqui. E declaramos, meu Senhor, que todo o Teu propósito para esta noite será cumprido em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Obrigado pelo abraço aqui. Pode sentar, agradeça a seu irmão. Muito obrigado por esse abraço, pode sentar. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Josué. Josué capítulo 4. Josué capítulo 4 do versículo 19
em diante. Glória a Deus. Esse glória a Deus é inconfundível. Não precisa nem olhar para o lado de lá, que eu sei que é nosso irmão Paulo que está dando esse glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Josué capítulo 4, versículo 19 em diante. Tema dessa noite é aquele que está ali. Que significam estas pedras? Você não está vendo nenhuma pedra aqui, mas o Senhor vai lhe mostrar não só as pedras, mas o que também elas significam. Josué capítulo 4, versículo 19, diz assim: o povo saiu do Jordão no dia 10 do primeiro mês e acampou em Gilgal, ao oriente de Jericó. E em Gilgal Josué levantou as 12 pedras que haviam tirado do Jordão e falou aos israelitas: no futuro, quando vossos filhos perguntarem a seus pais que significam essas pedras, contareis a vossos filhos dizendo: Israel atravessou este Jordão a pé enxuto, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que atravessasseis, assim como fez ao Mar Vermelho, ao qual fez secar perante nós, até que o atravessássemos, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que também temais o Senhor vosso Deus para sempre. Amém? Irmãos, eu não sei se você lembra qual foi o tema da última reunião, mas eu vou lembrar antes de você ficar buscando na sua memória. Alguém lembra aí? As redes. Muito bem, vocês estão com a memória boa. O tema foi o homem e as redes. E você lembrar é algo assim muito importante, porque quando você estiver na sua caminhada, que você identificar uma rede tentando lhe paralisar, você vai ficar atento. Para isso serve a palavra de Deus na nossa vida, para nos ensinar, o Espírito Santo para nos lembrar a cada dia. Memória é algo muito tremendo, e nosso irmão Carlinhos falou aqui, traga a memória. Nesse instante ele falou dessa palavra, traga a memória. A memória é algo fundamental. E quando você vê esse tema, que significam estas pedras, vai ter tudo a ver com memória. Por que essa palavra memória no dia de hoje? Porque do mesmo jeito que o Senhor falou sobre a importância das redes na vida do homem, da mesma forma o Senhor trouxe esta noite para cada um de nós esta palavra para nos lembrar que a nossa memória é fundamental. Para todos nós que estamos aqui, o que você tem vivido já está gravado aqui. Você tem que estar trazendo a memória, porque a memória ela serve para adquirir, armazenar e recuperar as lembranças do que você já viveu. Quando você vai no museu, e é claro, aqueles que retratam história, tudo que está ali é para trazer à memória alguma coisa que já aconteceu e que é muito importante. Inclusive, quando aquele museu do Louvre, lá na França, pegou fogo, houve desespero de muitas pessoas, porque todo acervo cultural ligado às artes daquele lugar, quando teve aquele incêndio, tudo que foi perdido, o prejuízo é irreparável, porque não volta mais. Então, o museu está ligado a isso. Da mesma forma que o memorial, que são essas 12 pedras, estão ligadas a uma coisa chamada trazer a memória. Trazer a memória, como foi dito o primeiro texto hoje aqui, quando foi aberta essa reunião. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Repete comigo, eu preciso trazer à memória tudo aquilo que me traz esperança. E o memorial também serve para isso. Lá em Nova York tem um memorial daquelas torres gêmeas que foram atacadas e destruídas no dia 11 de setembro de 2001. E ergueram um memorial em um prédio altíssimo, para que as pessoas nunca se esquecessem do que aconteceu naquele lugar.
Lá em Berlim, na Alemanha, tem o memorial do Holocausto, que os judeus foram submetidos. 6 milhões de judeus foram submetidos ao Holocausto. Agora eu estava me lembrando, nesse instante, eu vi o irmão Maurício entrando ali, e quem já foi no Manaim, tem um negócio muito interessante no Manaim, que é uma casa, quando você entra, logo de frente tem uma casa amarela. Quem já foi lá deve lembrar. Uma casa antiga e amarela. Não é isso mesmo, irmão Maurício? Pronto. Todas as vezes que eu entro ali, eu olho para aquela casa como um memorial. Porque quando a primeira vez que entramos, só tinha aquela casa e não tinha mais nada. Ele nos chamou para visitar lá. E hoje em dia você entra e começou a construir uma coisa, começou a construir outra e outra e outra, já adquiriu um terreno do lado de lá, já está construindo um verdadeiro canteiro de obra durante todos esses anos. Mas aquela casa permanece naquele lugar. E todas as vezes que eu olho para aquela casa, eu me lembro do grande poder de Deus. Do poder de Deus que fez tudo aquilo ser levantado pela fé, de uma forma assim muito poderosa. A nossa memória não pode ser apagada. E o Senhor traz para nós nessa noite justamente isso. Essa questão da memória. Do mesmo jeito que você está lembrando das redes, nessa noite. Quando você entra aqui, você começa a lembrar do que você está vivendo hoje. O Senhor quer lembrar do que você já viveu, para que você possa atravessar o que você está vivendo hoje. Quando Josué foi atravessar o Jordão, Moisés tinha morrido. E Deus diz assim: olha, agora é você. Do mesmo jeito que eu fui com Moisés, eu vou ser com você. E eu imagino Josué, irmãos, quando chegou diante daquele Jordão, imaginando na memória tudo aquilo que foi relatado e tudo aquilo que ele viu em relação ao Mar Vermelho, ele imaginando, será que vai acontecer a mesma coisa? E o Senhor diz para ele: eu vou lhe honrar, você vai atravessar o Jordão a pé seco. E aí começa toda aquela travessia, e aí começa todo o processo, o pessoal começa a santificar, eles começam a partir em direção ao Jordão, e quando chega no Jordão, eu imagino aquela cena, toda aquela travessia para ser realizada, uma enchente, e do lado de lá, o objetivo deles que era a terra prometida. Às vezes nos sentimos dessa forma, estamos numa caminhada, e de repente aparece no meio da nossa caminhada, uma situação que é um obstáculo, e que aos olhos humanos parece que nunca vai ser transposto. E o Senhor diz assim para nós: do mesmo jeito que eu fui com Moisés, eu vou ser com Josué, do mesmo jeito que eu fui com todos aqueles que creram em mim, eu vou ser com você. Do mesmo jeito que o Senhor é com todos os que creem, vai ser com você, que vai começar a crer se não estiver crendo ainda. Da mesma forma, irmãos. E aqui o Senhor bota ele naquela situação diante do Jordão. E é interessante que o Jordão já tinha sido transposto, já tinha sido atravessado. Por quê? Por Jacó, apenas com um cajado, e lá toda aquela bênção sobre a vida de Jacó, em termos de adquirir família, adquirir bens, aconteceu. Depois nós vemos relatar a história de Elias, que atravessou o Jordão. Depois a gente ouve falar sobre Eliseu, que atravessou o Jordão. A história do Jordão tem a ver com João Batista, que lá batizou o próprio Senhor Jesus. E Naamã também, que no Antigo Testamento fala que o Senhor orientou ele a mergulhar 7 vezes. Depois de mergulhar 7 vezes no Jordão, ele foi curado. Esse Jordão, ele tem dentro da história um significado assim, muito especial. Mas não era só atravessar o Jordão. E aqui eu lhe digo, o que você tem para atravessar não é simplesmente dizer assim: olha, Senhor, o que eu estou atravessando, eu quero que passe. Claro, quando você atravessar, vai ficar para trás. Mas é o significado do que você está passando e que você vai atravessar. O que vai significar para a tua vida? Tem pessoas que quando, em especial homens, que estão atravessando alguns problemas, a tendência deles é se fechar, ficar no seu mundo e às vezes até orar, mas sempre se fecha. E esse não é o melhor caminho. O melhor caminho é buscar o Senhor, buscar compartilhar, buscar ajuda, e sem dúvida o Senhor vai fazê-lo atravessar aquilo que tem que ser atravessado. Quando atravessa, você precisa buscar do Senhor exatamente a seguinte pergunta: Senhor, o que o Senhor quis me ensinar com essa travessia?
Qual foi o teu objetivo? Porque Deus teve um objetivo na travessia de Josué. Deus disse para Josué: eu vou lhe honrar. E a honra do Senhor na vida de Josué foi justamente conferir autoridade a ele quando ele atravessa aquele Jordão. Porque do lado de lá, todos os inimigos do Senhor estavam reunidos. Ou melhor, uma boa parte deles. E quando os inimigos do Senhor souberam que as águas foram interrompidas, acumuladas, e o povo passou a seco junto com Josué, todo mundo tremeu, irmãos. Todo mundo tremeu. E quem estava liderando foi honrado. E os inimigos começaram a pensar: está vindo de lá aquele povo que tem um Deus que opera aquilo, nós não temos chance nenhuma. E começaram a tremer. A Bíblia diz que o coração deles derreteram. Por quê? Porque eles ficaram com medo. Não tinha sido travada uma batalha ali, mas tinha sido manifestado o poder de Deus. E quando Deus manifesta o poder dele na nossa vida, o inimigo treme. Talvez o que você esteja precisando hoje não é simplesmente uma estratégia de guerra, mas uma estratégia de dependência e de fé para você atravessar o que você está atravessando, segurando nas mãos do Senhor. Porque quando o inimigo lhe vê dependendo do Senhor, ele treme, porque ele sabe que ele não pode, irmãos. Talvez tenham pessoas em casa agora vivendo uma ansiedade enorme, uma preocupação enorme, e olhando para aquela situação e dizendo assim: eu não vou conseguir atravessar. Quero dizer para vocês que estão aqui, para aqueles que estão nos ouvindo, da mesma forma que Deus foi com Josué, Deus pode ser com você, basta você crer. Não tem nada que seja intransponível quando o Senhor está junto conosco. E aquela travessia foi algo assim, de um significado muito tremendo, porque Deus honrou, Deus deu experiência a Josué, Deus fez com que Josué fosse reconhecido no meio do seu povo, como um grande líder, e os inimigos nem precisa dizer, os inimigos ficaram muito temerosos. Aqui, todos nós que estamos aqui nesse lugar, ou já atravessamos alguma coisa, ou vamos atravessar, se Jesus não voltar, ou estamos no meio desta travessia. Ou você está já vislumbrando o que Deus fez, ou você está começando a entrar no processo, ou é possível que lá na frente você vai enfrentar alguma coisa que vai ter um significado grande na sua vida. Aí a pergunta é: para que tantas coisas? Por que Deus às vezes nos faz atravessar algumas situações? Simplesmente para nos ensinar, para nos abençoar, para nos amadurecer, para nos dar um trabalhar na nossa fé, para nos fazer um testemunho vivo, para que você lá na frente, quando você estiver passando a situação, você lembre: olha, lá atrás, alguma coisa aconteceu, e Deus esteve comigo, por que Ele não estará agora? Repete comigo: se Deus esteve comigo ontem, por que Ele não vai estar hoje? Quando aquele povo atravessa, irmãos, o Senhor, Ele faz algo que é o que eu gostaria de chamar a atenção. Ele diz assim: o povo atravessa o leito do Rio Jordão, os sacerdotes vão à frente, e quando eles pisam na água, as águas interrompem, eles começam a ir na frente, a 900 metros de distância do povo. Quando chega no meio do rio, no meio do leito, eles param e o povo começa a passar a pé enxuto. E eu fico imaginando os inimigos observando tudo aquilo, ou sabendo a notícia. Todo mundo ficando temeroso. Aí o Senhor, depois que eles atravessam, o Senhor diz assim: diga a cada um dos príncipes de cada tribo, que são 12 tribos, que pegue uma pedra e bote no ombro. Algumas versões falam de uma grande pedra. E tragam para que você faça um memorial das 12 pedras, e essas pedras são essas que estão nessa frase. Então o povo atravessa o rio a seco, eles catam 12 grandes pedras e vão para Gilgal, que fica a mais ou menos 2 quilômetros de Jericó, e fazem um monumento com 12 pedras. Parece loucura. Para que aquelas 12 pedras? E Josué, ainda não sei o que foi com a direção que ele teve, mas sem dúvida de Deus,
E ele vai e bota 12 pedras também no lugar onde estavam os sacerdotes, enquanto estava seco o Jordão. E ficam lá 12 pedras. Depois que o povo passa, as águas são liberadas e enche de novo, aquelas 12 pedras ficam lá no fundo. Mas lá em Gilgal tem 12 pedras, para que seja trazida à memória aquilo que Deus fez. E nessa noite o Senhor faz uma pergunta, fez para mim, que é a pergunta que eu vou fazer para você. O que lhe adianta ter tantas experiências com Deus, se você não guardá-las na memória e você não usá-las para nada? Do mesmo jeito que o inimigo tem lançado redes para atrair os homens e tirá-los do caminho, nós temos vivido uma geração de pessoas que conhecem a Deus, mas pessoas desmemorizadas, que não é o nosso caso, em nome de Jesus. Mas o Senhor traz nessa noite o seguinte: eu quero homens que não sejam homens desmemorizados. E um dia, conversando com o nosso irmão Josué, ele é líder do curso Homem ao Máximo, que aproveitando orienta todos vocês aqui que não fizeram, que se inscrevam e façam o curso como uma grande ferramenta na vida do homem no processo de construção. E no final teremos inscrição ali. Não deixe de fazer. Por quê? Porque tudo que é bom para você, nós estamos aqui para orientar. E essa é uma ferramenta importantíssima. E um dia eu comentando com ele, ele dizendo assim, que um homem havia feito o curso, como muitos já fizeram. E às vezes ele ficou assim: mas como é, meu Senhor, que aquele homem ouviu tanta coisa? E ele continua com as mesmas atitudes. Aí nós compartilhamos a seguinte ideia: nem todo mundo, tudo que se ouve, toma a decisão de colocar em prática. E também muitos homens que ouvem muitas coisas, a memória deixa ser perdida. Quando o homem de Deus, ele grava na memória o que o Senhor fez na vida dele, a caminhada dele é diferente. Quando o homem de Deus, ele aprende que o Senhor operou na vida dele hoje, e amanhã ele pode operar da mesma forma, a caminhada dele é diferente, irmãos. Não tem para onde correr. O Senhor quer levantar uma geração de homens com memória. E aqui o Senhor bota aquelas 12 pedras e diz assim: no futuro, quando os seus filhos perguntarem o que significam estas pedras, vocês vão dizer para eles que o Jordão foi interrompido, as águas se acumularam e vocês passaram a pé enxuto. Olha que negócio tremendo. O que significam essas pedras? Significam o poder de Deus. E aqui eu chamo a atenção que eles atravessaram o Jordão na direção da cidade de Jericó. E foi a cidade que logo em seguida foi conquistada. E eu imagino que eles olharam para as pedras e eram assim: aquelas pedras significam o que Deus fez na vida da gente. Nós vamos para Jericó e nós vamos conquistar também. O Senhor está com a gente. E aí o Senhor disse a eles: você vai dar 6 dias, você vai dar uma volta em volta do muro de Jericó. E no 7º dia você dá 7 voltas. Vai tocar a trombeta. O muro vai cair e vocês vão conquistar. Parece loucura. Mas quando se olha para aquelas 12 pedras e sabe o que Deus fez, tudo se torna muito simples. Quando você olha para as pedras, tudo se torna simples. Porque aquelas pedras lhe trazem à memória o que o Senhor faz e o que o Senhor vai fazer. Essa noite o Senhor quer levantar uma geração de homens com memória. Você chegou aqui nessa noite possivelmente dentro de um processo na sua vida. Eu lhe pergunto: você não tem nada para lembrar do que Deus já fez na tua história que lhe traga esperança? É impossível. Tem homens que viveram restauração no casamento e hoje passam alguns problemas dentro do casamento. Viveram problemas na vida financeira e hoje vivem um processo de restauração na vida financeira, hoje passam algumas dificuldades. Alguns passaram problema na saúde e hoje experimenta alguns outros problemas e foi curado na saúde. E hoje às vezes se desespera com tão pouco. Será que você não tem na sua memória alguma coisa que lhe traga esperança? Será que você não tem uma pedra pelo menos para você olhar e dizer assim: meu Deus, aquela pedra significa algo na minha vida? Deus deixou as 12 pedras para aquele povo olhar e dizer assim: olhe para as pedras e lembre que vocês atravessaram o Jordão a pé enxuto. Nessa noite o Senhor quer nos lembrar justamente dessas pedras. E é interessante
que quando o Senhor, lá na frente, ou melhor, lá atrás, lá quando o povo estava preso, que o Senhor vai falar com o povo do Egito, ele diz assim, ó, diga ao povo que eu sou o Deus dos pais deles. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Repete comigo, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus de Abraão, o Deus que permite-se viver uma fé simples, mas uma fé profunda, que era o que Abraão vivia. O Deus de Isaac, o Deus que faz milagre, o Deus que providencia o cordeiro no lugar de Isaac. O Deus de Jacó, o Deus que transforma o caráter, o Deus que faz aliança, o Deus que restitui as famílias, um Deus que faz com que ele vá pedir perdão. Então ele fala, esse Deus, eu sou o Deus que vou tirar vocês daquela situação. Nessa noite o Senhor vem justamente perguntar para nós assim, se você não tem uma pedra, o que você tem ensinado a seu filho? Quando o seu filho pergunta, meu pai, e a situação aqui, como é que eu faço? Você deveria dizer assim, olha, aqui está uma pedra, essa pedra significa a experiência que eu já tive com Deus, e que Deus, ele me deu uma orientação, e Deus mandou seguir por aqui, e eu guardei aquilo na minha memória, isso serve para você. E com aquela pedra que está na tua vida, teu filho vai ser orientado, e ele vai seguir a caminhada dele, vai ser algo tremendo. E é interessante que nós pais, às vezes, nós queremos livrar os nossos filhos de atravessar alguma situação difícil. Lembro nessa noite, não aborte os processos de Deus na vida dos seus filhos. Se ele passa uma situação difícil, leve Deus para essa situação na vida dele, para que ele possa ter as próprias pedras dele. Para que ele possa dizer assim, olha, eu passei aquela situação, mas Deus esteve comigo, me fez vencer, e hoje eu consigo caminhar com aquela experiência que eu tive, sabendo que Deus está comigo a todo o momento. Deus tem coisas na nossa memória para trazer e para nos lembrar todos os dias. A pergunta é, quantas pedras você tem? E o que significam essas pedras que você tem? As experiências que você tem vivido, qual o significado delas para a sua vida? Eu tenho algumas pedras, e essas pedras na minha caminhada me ensinam a lembrar das experiências que eu vivi, para que eu possa chegar onde Deus quer. Todos aqui têm pedras, todos aqui têm memória, e essas memórias estão relacionadas a essas pedras. E nessa noite, o Senhor quer justamente lembrar você, nessa travessia que você está enfrentando, lembre-se das pedras, porque elas têm um significado. Amém? E nesse momento eu queria chamar um irmão nosso, que vai testemunhar algo dentro das experiências que Deus deu a ele, porque naquela experiência dele, surgiu uma pedra, da mesma forma que já tem na sua vida. Mas você vai ouvir isso, e você vai lembrar da sua, porque a pedra dele é a dele, a minha é a minha, e as suas são as suas. A única similaridade que existe é que ela serve para todos nós, porque está na nossa memória e reaviva a nossa fé todos os dias. Queria chamar nosso irmão Luiz Cláudio, ele vai estar compartilhando um pouco do que significam essas pedras para a vida dele. Amém. Glória a Deus. Essa é uma das minhas pedras. Essa é uma das minhas pedras. Eu vou contar para vocês entenderem. Amados, eu estava ali sentado e é impressionante como o Senhor, Ele move, Ele cria os caminhos. No início do culto, na oração do irmão Jeter, ele falou, trazer à memória aquilo que nos traz esperança. No louvor, Carlinhos frisou, e o pastor Estênio confirmou. Trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Essa é uma das minhas pedras. Quando eu olho para essa pedra aqui, Deus me traz à memória
não o sofrimento, mas o livramento que Ele me deu. A vitória que Ele me deu. E eu dou glória a Deus. Glória a Deus, porque eu venci, eu estou aqui. Eu venci o Jordão. Tirei uma pedra. Eu queria poder trazer várias outras que eu tenho guardado, mas não foi possível. Amados, por volta do ano de 91, 89 e 90, eu comecei minha caminhada com Cristo. E na minha caminhada com Cristo, no início da minha caminhada com Cristo, eu e minha esposa, ainda só eu e ela, né? E nós adquirimos um apartamento em um determinado bairro de Salvador. E ao comprar esse apartamento da mão de uma senhora, paguei esse apartamento para ela e ela ficou de me dar a documentação. Fomos lá, paguei para ela e eu disse para ela, a documentação, precisamos fazer a documentação como de praxe. Ela disse, olha, faz assim, ó, eu sou professora, eu ensino no horário integral e eu não tenho tempo para sair, tá, vamos marcar um dia específico e vamos lá e passo para você essa procuração, porque o imóvel em questão é aquele imóvel que é passado, você não pode transferir para o seu nome. Então você faz uma procuração e ao que tal esse imóvel, a pessoa vai lá e transfere o imóvel para o seu nome. É o imóvel da URBS, antiga URBS, eu acho. Então, marcava hoje, marcava amanhã, marcava hoje, marcava amanhã, marcava hoje, marcava amanhã e coisa e tal. E o tempo foi passando, e o tempo foi passando. E eu tinha um recibo de compra e venda, feito a próprio punho, assinado por ela. E, passando o tempo, eu disse, dona fulana, temos que resolver essa questão, porque está faltando ainda fechar essa questão da documentação. Então ela disse, olha, vamos marcar para tal data. Quando chegou na data, ela não compareceu. Aí eu fui até a casa dela. Isso já tinha passado alguns anos, irmão, porque eu estou sendo rápido para o tempo. Aí, passado alguns anos, eu procurei. Nessa época, eu estava desempregado e tinha umas prestações já ficando acumuladas. Eu cheguei para minha esposa e disse, olha, não é interessante nós continuarmos com esse imóvel. Eu vou procurar a proprietária eu tinha comprado, eu vou procurar a moça que nos vendeu, para que já tinha conseguido uma outra pessoa, ela transfere os direitos para essa pessoa ia me pagar o valor, e eu ia ver um outro imóvel, porque aquilo ali já não era mais interessante para mim. Aí procurei essa pessoa, fui na casa dela, e chego lá, ouvi do esposo dela, disse assim, olha, esse imóvel não é mais seu não, esse imóvel é meu, eu vou tomar, e você sai lá do apartamento. Eu, como é, rapaz, eu lhe paguei o imóvel. Ele disse, não, você tem que sair lá do imóvel lá, quero de volta. Meu irmão, o chão fugiu, meus irmãos, o chão fugiu, e eu saí com minha esposa ali sem saber o que fazer, novo na fé. Digo, meu Jesus, e agora, meu pai, e tal. E essas pessoas, elas frequentavam a igreja. E aí eu disse, meu Deus, eu novo na fé, eu digo, e agora, o que é que eu vou fazer? E aí fui para casa com minha esposa, aí conversando com a pessoa disse, não, pai, vai na Pequenas Causas, dá uma queixa aí. Você vai lá, resiste uma queixa e coisa e tal, aquela coisa toda, fui na Pequena Casa, chegando na Pequenas Causas, e disseram, não, é o valor, de acordo com, em relação ao valor do imóvel, você não pode dar entrada sozinho, tem que ter um advogado. Aí eu vou, conversando com algumas pessoas da época da comunidade que eu participava, a pessoa disse, não, tem uma pessoa fulana de tal, que é advogada, e ela pode ir lá com você. Ela foi lá, deu entrada no processo, tudo direitinho, certo. Fomos para o fórum. Chegando no fórum, uma audiência de conciliação, a juíza no dia disse para ela, disse, ó, não, se a senhora passou para ele o imóvel, a senhora tem obrigação de transferir para ele o direito. Por que não? Não, está aqui assinado, eu mostrei para ela o tal. Ela disse, tudo bem, está certo. Aí a juíza, a sentença, peguei esse documento, botei debaixo do braço, a advogada me deu, botei debaixo do braço e fui para casa. Chegando em casa, passando o tempo, uma semana antes da audiência, de ir para o determinado cartório,
Eu pego a documentação quando olho 29 de fevereiro. E esse ano não tinha 29. Fevereiro não tinha 29. Eu disse, não está errada essa documentação. Falei que minha esposa, se minha esposa está errada aqui. Aí liguei para a advogada e disse, olha, houve um erro na documentação. A advogada disse, agora você tem que me pagar outro valor, porque foi só aquele processo. Eu digo, não, você me falou que era para até tudo encerrado. Não, já deu por encerrado aí. Agora já é outra coisa, meu filho. Eu desempregado, já com 2 filhos, né? Já as dívidas já por tudo quanto é lugar. Eu digo, meu Deus, e agora? Aí vou lá para o fórum. Chega no fórum, na secretaria e disse, não, já que você deu entrada com advogado, você só pode mexer agora com advogado. Vai eu para a Defensoria Pública. Durmo na Defensoria Pública. Aí esse negócio de prioridade, nunca consegui uma ficha. Eu digo, meu Deus, aí voltei na secretaria lá, só faltei chorar. Aí conseguiram fazer lá, aí marcaram uma nova audiência. Beleza, para fazer a retificação, documentação. Aí estou eu em casa, daqui a pouco chega o documento da Coisa Pequenas Causas. Eu digo, olha, marcou. Aí vai eu e minha esposa. Quando chego no local, aí está a senhora, o seu esposo, e um advogado. E eu e minha esposa, e Deus. Eles entraram na sala com o advogado. E aí, na hora que eu fui entrar, disse, não, o senhor aguarda. Disseram, o senhor aguarda. Eu fiquei lá fora. Dado um tempo, me chamaram. Minha esposa foi entrar, não, só o senhor. Só o rapaz. Aí eu entrei. Meu irmão só foi sentar na cadeira. O juiz que estava lá disse, que negócio é esse de o senhor morar no apartamento da senhora de graça, não paga aluguel, não paga nada, e quer passar a ser dono? Eu digo, não, senhor. Não, senhor, é que eu tenho um documento aqui. Não precisa nem mostrar. Ô, fulano, pode bater a sentença aí, você tem 30 dias para desocupar o imóvel dela, viu? Eu digo, mas senhor, eu estou com um comprovante aqui, e aí fui pegando documentação, aqui é a última sentença, não, isso aí não interessa, já passou. O senhor tem 30 dias para desocupar o imóvel da senhora, viu? Aí eles começaram a rir, meu irmão. Eu comecei aquele negócio por dentro. Aí minha esposa, quando saiu, que ela viu minha fisionomia, minha esposa já começou a chorar. E aí aquele negócio, eles rindo. E por incrível que pareça, parece que o negócio estava, para não amaciar, nós não conseguimos, por coincidência ou não, nós pegamos o mesmo transporte, e eles nos bancos à frente, rindo da nossa cara, e eu ali por dentro, meu Deus, o que é que eu vou fazer, meu Senhor? Era tudo que nós tínhamos. Eu já estava desempregado. 2 crianças pequenas, que meus filhos eram pequenos na época. Minha esposa também desempregada. Eu digo, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Meu Deus, esse povo não pode fazer isso, meu irmão. Pense num deserto que se abriu. E aí eu fui para casa, e aí comecei a pensar. Falta de conhecimento, imaturidade. Aí eu digo, meu Deus, o que é que eu faço? Olhei a sentença, disse... Aí chamei meu sogro, na época, meu sogro trabalhava numa empresa com motorista de caminhão, ele disse, rapaz, pega as coisas aí, vamos embora. Pegou as coisas, botou em cima do caminhão, e aí, meu irmão, começou o deserto. Aí eu comecei a atravessar um dos rios Jordões. Aí chegando, liguei para o meu pai, disse, meu pai, aconteceu isso e isso, ele já sabia. Ele disse, olha meu filho, vem para aqui para casa. Aí meu pai tinha uma casa de primeiro andar, que estava construindo, ainda não tinha, só tinha colocado o telhado, os quartos sem porta, sem nada, sem vaso sanitário, sem nada. Olha, só está aqui desse jeito. Ele disse, vem assim mesmo. Aí eu peguei meus 2 menininhos, aquilo que tinha, botou em cima do caminhão e chegou lá, botou. Aí entrei nesse quarto, não tinha vaso sanitário, eu comprei um vaso sanitário, botei lá. Minha esposa tomava banho na bacia. E com a água dessa bacia que a gente jogava no vaso sanitário, ali a gente mesmo tomava banho, a gente ficava ali em cima. Mas só que isso é uma história para outro dia, porque já tinha aquelas questões familiares. Eu fui criado com madrasta, minha madrasta morava com meu pai, eu já tinha saído da casa do meu pai por causa de questões com minha madrasta. E você imagina eu voltar agora com 2 filhos para a casa de meu pai para conviver com minha madrasta. Aí a gente ficou ali aquele tempo e coisa e tal, e nesse período eu já estava trabalhando. E eu saía de manhã para trabalhar e minha esposa ficava com as crianças. Aí quando eu chegava à noite, aí minha esposa dizia, Luiz Cláudio, eu não aguento mais não. É toda hora um disse-me-disse, toda hora uma confusão. Eu não posso estender uma roupa ali que fala. Eu não posso. Se os meninos correr aqui, está incomodando. E que não sei o quê, que teria aquela confusão toda. Aí eu com a cabeça trabalhada daquele jeito. Não conseguia me concentrar direito no trabalho. Eu trabalhava com vendas. Não estava produzindo mais, não estava mais vendendo.
E chamando a atenção, o gerente chamando a atenção, e aquela pressão na cabeça, de meu Deus, o que é que eu vou fazer? Aí, dado um final de ano, foi um final de ano desse aí, dezembro, e aí aquele pessoal tudo naquela emoção de Natal, aquele negócio todo, não tinha ambiente para Natal. Aí eu peguei meus meninos, botei dentro do quarto, lembro como hoje, nós sentamos na cama, e ficamos lá sentados, eu, minha esposa e meus 2 filhos. E eles lá naquela coisa de peru, de festa, daquele negócio todo, e nós sentados lá, daqui a pouco bateu aqui na porta, pá, negócio desaforado na porta assim, quando abriu a porta tinha madrasta. Essa mulher caiu em minha esposa de nome, xingou e que tal, minha esposa era isso, que era assado, que era aquele negócio todo. E eu sem entender nada daquele negócio, e eu confesso que naquele dia eu perdi também a coisa, disse a ela também. Aí meu pai veio, entendeu? Aí meu pai veio e disse, espera aí, rapaz. Aí acalmou a situação, aquele negócio todo. Aí meu pai disse, velho, aqui não dá mais para você ficar não. Um lugar aí que já não dá mais para você ficar. Aí eu disse, meu Deus. Aí minha esposa fala com o pai dela para ir para lá. O salário não dava para pagar um aluguel, irmãos. O salário normalmente dava para minha despesa. Como era que eu ia pagar aluguel? Aí, fala com o meu sogro para ir para lá. Vou para a casa do meu sogro. Chega na casa do meu sogro, meus meninos. As minhas coisas já estavam em cada casa lá, distribuindo em várias casas, porque não cabia num lugar só. Já foi uma cama, um guarda-roupa para um lugar, uma bacia, enfim. Aí, chega na casa do meu sogro. Chegando na casa do meu sogro, aí o meu sogro diz assim, aí na casa do meu sogro, no primeiro dia logo, aí minha esposa disse assim para a irmã dela, que o quarto só tinha 2 quartos na casa, e aí minha esposa disse, fulana, dá para você colocar meus meninos aí na sua cama? Ela disse, não, na minha cama só dorme eu e meu gato. Aí minha esposa olhou assim para mim, aí eu disse, tá certo. E a casa era muito pequena, e meu sogro bebia muito mesmo. Sexta-feira, então, era o dia da cachaça mesmo. E aí ele encarcava o dente, e aí chegava ali ele abria o banheiro, gente, ele não urinava no vaso não, ele urinava na porta do banheiro, da porta mesmo ele urinava. Você pensa aquela catinga de urina, de cerveja, aquilo ali ficava, aquele fedor horroroso, e o colchão, onde eu botava para dormir, ficava bem ali de frente para o banheiro, porque a cozinha era pequena, muito pequena. E eu colocava minha esposa ali deitada, eu deitava ali, os meninos deitavam. E eu sacudia ali a muriçoca, aquele fedor de urina, de bebida. E eu perguntava, meu Deus, por que isso? Por que, meu Deus? Por que? Eu não entendia, eu não conseguia entender o porquê. E aí eu saía, eu ficava olhando ali, meditando. Isso foi passando. Até o dia que meu sogro disse assim, olha, diz para Iraci, mandou minha sogra dizer para minha esposa, olha, diz para Iraci aí que não dá para ela ficar aqui mais não. Esses meninos são muito pintões. Esse menino faz muita zoada e não dá para ficar aqui não. Aí minha cunhada disse, então pronto. Morava na mesma rua, minha cunhada disse, então vem para cá. Aí já morava minha cunhada, enteada e não sei o que mais lá, e vai eu. Não tinha muita escolha mesmo, peguei os meninos, peguei as coisas da casa de minha cunhada. Cheguei na casa da minha cunhada, botava no quarto. Só que aquela casa de um monte de gente que a gente entra, que sai, que você não sabe nada, você não entende nada. Aí os meninos ficavam naquela coisa, porque esses meninos sempre foram meio tranquilos, sabe? E aí os filhos dela viraram aí era aquela confusão, o menino estava assistindo televisão, eu via, eles iam lá, metiam o dedo na televisão, desligavam, e não sei o quê, só para pirraçar. E eu ficava olhando aquela situação, a gente ajudava nas compras, a gente comprava as coisas, e assim fazia a comida junto. Aí eles comiam tudo, quando a gente chegava só tinha os restos para comer. Eu dizia, meu Deus, como é que você vai dizer nada morando na casa dos outros, de favor? Como você vai reclamar? Aí eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer, meu Senhor? Aí foi quando, nessa época eu já trabalhando, eu disse não. Aí comecei a fazer bico, trabalhando, e comecei a juntar um valor. Juntando esse valor, eu comprei um terreno. Aí disse, vou comprar um terreno. Aí saí procurando um terreno, e eu lembrei que próximo à casa do meu pai tinha um terreno vendendo. Mas só que aquele terreno que o cara para comprar só doido igual a mim. Só desesperado para comprar aquele terreno. Porque o terreno era numa ladeira, ele tinha uma inclinação,
e um barranco esquisito. O cara construir, para quem entende de construção, o cara construir num terreno desnivelado, só um doido igual a mim. E aí eu cheguei para o corretor na época e disse, fulano, eu quero comprar esse terreno. Ele disse, quer? Eu disse, quero. Rapaz, o terreno é acidentado, você sabe. Eu disse, eu quero comprar. Eu estou desesperado. Aí fui lá, comprei o terreno. Comprei o terreno e disse, agora eu vou começar a juntar dinheiro para construir. Quando chega um dia de noite, depois dessa toda essa confusão de família, de não sei o quê, minha esposa já estava que minha esposa, glória a Deus, eu louvo a Deus pela vida dela, é uma mulher guerreira, é uma mulher de Deus. E aí minha esposa já por aqui, nesse dia, eu cheguei em casa, ela disse, não fico mais aqui. Você já comprou o terreno? Você compra 4 estroncas, uma lona preta, joga em cima lá e a gente vai morar. Aqui eu não fico mais, nem mais um dia. Eu digo, meu Deus do céu. Eu digo, mulher, tenha paciência. Paciência não, eu não aguento mais. Não tenho mais condições de ficar aqui. Você compra 4 estroncas, finca lá, bota uma lona preta e nós vamos morar naquele terreno daquele jeito mesmo. Mas eu pensei, mas como naquele terreno? Se o terreno era uma ribanceira, não tinha como construir ali. Aí eu disse, meu Deus do céu. Aí eu conversando com um colega no trabalho, eu disse, fulano, aí eu já andava cabisbaixo, e os colegas só perguntando, eu digo, não, tudo em paz, tudo tranquilo. Aí até um dia que eu desabafei com um, Paulinho o nome dele, Deus abençoe o irmão Paulinho onde estiver. Aí disse, Paulinho disse, o que está acontecendo? Eu disse, Paulinho, eu estou passando uma dificuldade assim. Como, rapaz? É porque eu comprei um terreno aí, Paulinho, eu estou querendo construir um quarto. Ele disse, quarto? Eu disse, Eu disse, você sabe construir? Eu disse, não. Aí ele disse, fica difícil, né? Aí eu disse, meu irmão, mas eu preciso construir. Eu preciso que você me ensine a construir. Aí ele disse para mim, então vamos fazer assim, eu vou lá ver esse terreno. Aí quando chega um dia de domingo, marcamos um dia de domingo lá no bairro, aí vem ele, só estou eu esperando no ponto de ônibus, aí vem ele todo feliz. Aí vem subindo comigo a ladeira, aí quando chegou na frente do terreno, ele todo, e aí Luiz Cláudio, onde é o terreno? Ele me chama de Lu, e aí Lu, onde é o terreno? Aí ele disse, aqui. Aí ele não escondeu, não deu para esconder a fisionomia. Quando ele olhou para o terreno, ele olhou assim para mim. Aí eu disse, esse terreno aqui, Paulinho, ele, mas dá para construir. Dá para construir. Aí eu digo, dá para construir. Isso é tranquilo, isso é coisa pouca aí que a gente desenrola. Aí ele já trouxe a mangueira de nível, já tinha falado com ele como era o terreno. Ele já trouxe uma mangueira de nível, já trouxe isso eu aprendi tudo, viu? Mangueira de nível, já trouxe linha. Aí arrumou uns piquetes lá, vamos tirar o nível do terreno. O terreno ele fazia, porque não tem fotos, né? Se fosse hoje, era muita foto, né? A tecnologia hoje. Aí você subia para entrar nele, aí depois dentro ele descia, fazia uma clive assim, e ia para o fundo. Aí a gente chegou lá do fundo, quando olhava para frente, viu o terreno assim, né? Aí ele dizia, rapaz, e para chegar na rua, que é a principal, que era a ladeira. Aí ele disse, Lu, faz assim, Lu. Vamos pegar aqui uns piquetes. E ele lá, né? E eu senti que ele estava preocupado. E ele pegou os piquetes, chegou na parte mais baixa, botou um piquete. Chegou na outra, botou outro piquete. Aí tirou o nível. Na hora que botou a linha, que puxou, aí eu estou vendo ele chegar lá na frente da rua, na parte de baixo, e botou a linha. Ô Lu, chega aí. Aí eu cheguei. Vai ter que chegar aqui. Ele disse, como é o negócio, rapaz? Vai ter que chegar aquilo. Ele disse, você está brincando, rapaz, isso aí não tem condições não, rapaz. Ele, você vai ter que cortar aqui, tudo isso aqui, jogar para baixo. Mas fala assim, isso é fácil, pô. Isso aí você arruma uma máquina. Uma máquina, o cara entra aqui e diz, rapaz, vou pagar a máquina com o quê, meu irmão? Eu não tenho condição de pagar a máquina não. Era uma ladeira e muito movimento de carro subindo e descendo, não tem como. Eu lembro que na época, para pedir a ligação de água, passaram meses, porque não tinha como parar o trânsito, porque era muito ônibus. É só aquele acesso que tem no bairro. Eu digo, meu irmão, não tem como a máquina entrar aqui não, meu irmão. Aí ele disse assim para mim, não, rapaz, você vai cavando. Você arruma uma picareta, um carro de mão, eu tiro o nível aqui e você vai cavando. Simples. Aí eu digo, uma boa ideia. Aí fui lá, ele tirou o nível, aí eu botava a linha e comecei a cavar. Aí a pedra. Comecei a cavar. Irmãos, acredite. Eu chegava do trabalho em torno de 8 horas da noite. E aí eu tirava a roupa. Aí eu estou pulando um processo, para andar um pouco mais rápido. Mas aqui nessa época,
nós já tínhamos cavado um quadrado lá, era uns 4 metros por 3, alguma coisa assim que eu lembro. E nós já tínhamos feito um quarto, porque minha esposa disse que já não aguentava. E eu cheguei e disse, Paulinho, eu tenho que fazer um quarto. Ele disse, olha, aí cave logo aqui. Eu cavei, fiz aquele plano só do quarto. Aí disse, olha, vamos fazer um quarto aqui. Ele botou a linha, fez o quadrado. Aí faça as valas. Aí só que eu chegava no trabalho e dizia para ele, olha, já fiz as valas. Ele, pronto. Já fiz as valas, pronto. Aí chegava lá, agora você vai botar umas pedras, vai fazer uma massa assim, vai botar umas pedras. Eu chegava lá, botava as pedras. Aí, depois que eu fiz a fundação, eu mesmo. Aí ele chegou e disse, agora eu vou lá fazer as primeiras puxadas. Quem é pedreiro sabe, né? Fazer as puxadas lá, para deixar tudo alinhadinho, para você só começar ali, botar a linha e jogar duro. Aí ele foi lá um dia de domingo, botou as puxadazinhas, tal, botou a linha. Bem, construí o quarto, levantei o quarto. Como? Deus. Aí botei a linha. Construí o quarto, cobri o quarto. Aí minha esposa disse, não, eu não vou esperar botar piso não. A gente vai lá para lá assim mesmo. Botou as portas, a gente entrou. Nos quartos. Sem piso, sem nada. E aí foi eu e minha esposa para lá. Minha esposa lá tomava banho também dentro lá, porque não tinha banheiro, era praticamente próximo à rua, apesar de ter a montanha ainda, do barro, mas era bem lá no fundo. E aí eu comecei, meus irmãos. Eu chegava 8 horas da noite, pegava a picareta, o carro de mão, e aí colocava um short, botava a luva, lembro como hoje uma bota velha que tinha, e aí, meia-noite, 1 hora da manhã, chega a ouvir o barulho da picareta. Os ônibus subiam, desciam, depois os ônibus paravam de subir, era aquele silêncio, e eu 1 hora, 2 horas da manhã, porque de manhã tinha que trabalhar. Aí, entrava no quarto, a minha esposa dizia, vai tomar banho? Eu digo, não, para quê? Estou tão cansado. Aí deitava do lado da cama, botava alguma coisa no chão, deitava do lado da cama, dormia, acordava de manhã a trabalhar. Quando chegava do trabalho de novo, virou. Acreditem, passei 3 meses cavando esse terreno. Gastei 3 picaretas dessa e 2 carros de mão. 3 picaretas dessa. Irmão, é impressionante como isso aqui come mesmo. E aquela área lá de Salvador é aquele terreno argiloso com pedra. Irmão, isso aqui comia, desfazia, ficava amolada, parecendo faca. Eu gastei 3 dessas e 2 carros de mão. Toc. Isso aqui meu, hoje em dia, peso, alguma coisa, levantar, é como se não tivesse mais cartilagem aqui. Você move, estala. Foi pau, porrada. Cavei. Aí eu lembro como hoje o corretor subindo lá e parou de esperar. Rapaz, você não quer vender esse terreno? Não, eu digo, não. Ele, rapaz, que negócio, rapaz. Como você conseguiu fazer isso, rapaz? Rapaz, o cara olhava lá de trás, porque o terreno você não via a rua. Quando o cara, aí o pessoal que acostumado lá na região, quando subia a ladeira, que parava assim, acho que olhava assim, eu nunca vi esse terreno aqui, rapaz. Você viu o terreno plano, porque eu cortei o terreno, joguei a parte para o fundo, joguei para a lateral, o terreno ficou plano. Aí ele disse, rapaz, que terreno é esse, rapaz? O terreno ficou maravilhoso, você não quer vender não? Eu digo, aonde, meu amigo? Depois que eu quebrei tudo isso aqui, eu vou vender para você? Aonde, meu irmão? Aonde? Aí, meu irmão, eu já tinha pego um pouco de experiência lá no quartinho. Aí começou outro Jordão. Como é que eu vou construir a casa? Aí eu disse, Paulinho, eu tenho que construir. Ele disse, você já fez o quarto? Se você já fez o quarto, pode fazer a casa? Eu digo, por que não? Vou fazer a casa. Acredita, irmão. Da minha casa, eu só não fiz a parte elétrica e só não coloquei porta e janela porque não tinha ferramenta. Mas o que você imaginar, laje eu armei, bati a laje com os amigos, eu fiz tudo de construção eu aprendi. Sapata,
sapata, corrente, estribo, saber dar nó de arame, sabe? Traço de massa, concreto, esse negócio, pintura, reboco, tá, chapisco, isso aí tudo eu aprendi, sabe? Isso aí tudo eu aprendi, certo? Só não fiz eletricidade e a parte de carpintaria com porta que eu não fiz. Manos, eu estou testemunhando isso a vocês nessa noite, é para dizer que não importa o Jordão que você atravessa. Não importa. Eu sei que tem histórias aqui até mais difíceis que a minha. Mas talvez o Senhor nesta noite queira lembrar para você que há esperança. Há esperança. Eu estou aqui. Eu sou esta prova que há esperança. A minha pedra está aqui. Aquele terreno não foi suficiente para me parar. Ele não me parou. Ele não me parou. Aquela injustiça que foi feita comigo, em tomar aquele apartamento, não me parou. Não me parou. O abandono dos meus familiares não me parou. E muitas outras Jordões que nós atravessamos, se eu fosse citar todos aqui, mas nessa noite o Senhor traz a sua memória e que traz a minha memória. Vocês não sabem como é importante para mim estar falando isso aqui. Você não sabe como é importante para mim estar falando isso aqui, porque o Senhor Deus está me trazendo à memória a sua mão na minha vida. A sua mão, aquilo que Ele fez por mim. E aquilo que Ele vai fazer por mim ainda, porque Ele é poderoso. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e pensamos. Eu sou a prova disso, irmãos. Eu sou a prova disso. Aqui está a pedra. Essa é uma das pedras que não é a picareta que eu usava. Mas ao olhar para essa ferramenta, eu lembro do que o Senhor fez comigo naquele terreno. Sabe por quê, irmãos? Ali não tinha plateia. Ali não tinha ninguém, era só eu e Deus. Talvez na luta que você esteja passando, não tem plateia. Ninguém sabe da sua dor. Ninguém sabe do seu sofrimento. Ninguém sabe o que você está passando. Mas lembre, Deus está ouvindo os toques. Toque, 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 toque. Deus está ouvindo. Deus está ouvindo. E como Ele fez comigo, e como fez com os nossos irmãos no passado, citados na palavra, Ele vai fazer com você também. Ele é o Deus que responde. Que esta noite você traga à memória aquilo que lhe traz esperança. Como Ele trouxe para mim. Engraçado que as coisas de Deus é tremenda. E eu estava conversando com o pastor Estênio, eu parei uns dias em casa para fazer algumas melhorias em casa lá, algumas mudanças. E eu acho interessante isso, que coincidentemente, não existe coincidência com Jesus, né? É Jesuscidência. E aí o pastor Estênio ligou para mim a gente falar isso aqui. Eu estou vivendo justamente isso. É que eu parei em casa para arrumar a minha casa. E ao arrumar a minha casa, irmãos, a gente começa a ver quantas coisas que estão velhas no canto. Quantas coisas a gente precisa se livrar. Quantas coisas estão guardadas, mofadas, já que não tem significado mais algum, irmão. Aí Deus traz para nós, para que lancemos aquilo fora e lancemos a esperança nele. E confiamos nele. Que o Senhor nesta noite, meu irmão, lhe traga à memória aquilo que lhe dá esperança. O Rio Jordão, ele passa. Você passa o Rio Jordão. Vai vir um, outros, e outros, e outros, e outros, e outros. Sempre virão, irmão. Até aquele dia vai vir Jordões. Agora a certeza que temos é que Ele estará conosco. Guarde as pedras. Faça o seu altar de testemunho. Faça o seu altar de testemunho, para que você, quando os teus filhos perguntarem, os meus filhos estão ali, Davi e Jontas, por favor, filhos, fiquem em pé. Para quem não conhece, Davi e Jontas são os meus filhos. Esses foram os meus companheiros muitas das vezes. Vocês precisavam ver eles desse tamanho.
papai, eu vou lhe ajudar. Eles pegavam, arrastando a enxada, não aguentavam. E eles ficavam comigo ali. Por muitas vezes eles foram meus companheiros. Eu quero acreditar que eu semeei no coração dos meus filhos a maior de todas as sementes. Porque talvez eu sei que na infância deles eles não tiveram tênis Nike, não, eles não tiveram essas coisas que pai costuma dar para filho, sabe? Eles não tiveram essas coisas, mas eu tenho certeza que eu semeei no coração deles a maior de todas as sementes. Porque quando eu vejo dois filhos, dois homens formados, eles sabem o valor, o significado dessa pedra. Eles sabem o valor, eles sabem o significado dessa pedra, sabe? Então eu louvo a Deus pela vida deles. Eu louvo a Deus porque Deus é Deus de promessa e Ele cumpre. E Ele cumpre. Eu estou aqui para testemunhar isso. Deus abençoe a minha esposa. Deus abençoe a minha esposa porque Deus sabia que eu precisava de uma mulher igual a ela. Deus sabia que eu precisava de uma mulher igual a ela. Que Deus abençoe ela porque é uma mulher forte, irmão. Qualquer outra tinha fugido, mas ela encarou, ela estava ali. E quantas vezes ela, coitada, ficava ali comigo, sentava. Lembro que à noite não tinha energia no lugar. Eu construindo a casa. Ela pegava um copo, colocava uma vela dentro. E eu ficava ali à noite, irmão, construindo, porque eu tinha que construir. Só era aquele tempo que eu tinha. E ela ficava ali sentada comigo, nunca dizia nada, nunca reclamou, que estava ruim, que estava isso, em todo o tempo junto comigo. E eu louvo a Deus pela vida dela. Louvado seja Deus, é isso que eu tenho a dizer. É isso que eu tenho a dizer. Obrigado, Deus, pela minha pedra. Obrigado porque, Senhor, o Senhor é fiel, Senhor. O Senhor é poderoso, Senhor. Obrigado por trazer a memória para aquilo que me dá esperança. Obrigado por me trazer neste lugar, Deus. Obrigado pela oportunidade de dizer que o Senhor é Deus. O Senhor é Deus que livra. Obrigado pela minha vida. Obrigado pelo testemunho, Senhor. Obrigado porque eu posso dizer que o Senhor é Deus. O Senhor venceu. O Senhor venceu. A glória é do Senhor. 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 Louvado seja o teu nome, Deus. Deus. Amém, Jesus. Amém. 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 Jesus. O texto diz que tem uma pergunta. O que significam essas pedras? E o Senhor mandou botar as pedras para quando os filhos perguntassem o que significam essas pedras, os pais poderem dizer, elas são a prova de que o Senhor nos fez atravessar o Jordão em pé enxuto. Esse homem pode dizer assim, ó, eu tenho uma pedra. E ele pode mostrar as pedras para os filhos deles. E eu queria chamar aqui, eles pediram para vir aqui, Jonatas e Davi. Queria chamar Luiz Cláudio também. Podem vir os dois. Eles são um testemunho vivo de que quando o homem tem uma pedra que significa o que está na memória do que Deus faz, tudo faz diferença. Boa noite, irmãos. É um pouco difícil falar sobre nossa história, porque às vezes a gente está na cadeira e tem uma ótica diferente vendo a vida dos outros. Mas quando vem para nós é difícil falar. Talvez meu irmão não lembre de tanta coisa porque ele era muito pequeno. Pelo fato de ser maior, eu tenho muitas lembranças do que a gente viveu. Mas queria que meu pai viesse aqui na frente. Isso foi apenas algo rápido, tudo que a gente viveu. Mas eu queria, nessa noite, honrar meu pai, agradecendo a ele por tudo aquilo que ele fez por nós.
certa vez, eu lembro que na casa dos meus avós paternos, um familiar olhou para mim e para minha irmã e falou que a gente daria para marginal, que nós seríamos marginais e que com aquilo que a gente tinha é o que a gente ia ser. Eu lembro que isso me marcou muito e algo que meu pai falou para mim e eu trouxe até hoje comigo. Que não era para isso que ele estava criando a gente. E hoje, não para nossa glória, mas eu e meu irmão, nós fomos aprovados em concurso público com 18 anos de idade, sem ter nenhum tipo de renda para estudar. Nós estudávamos em casa, entendeu? Estou no 8º semestre do curso de Direito, vou me formar no que vem. E, tipo assim, eu agradeço pelo que meu pai fez. E realmente ele pegou a ferramenta daquilo que Deus Deus deu para ele, quebrou pedras. E hoje nós podemos ser reflexo dessas pedras que foram quebradas. E que, verdadeiramente, hoje na minha vida, eu olho hoje com minha esposa e não vejo nada de difícil, porque aquilo que eu já vivi até hoje, aquilo que meu pai fez, aquilo que minha mãe fez, foi um exemplo de que, independente de qual pedra vier, Deus vai me dar a ferramenta para que eu venha quebrá-la. E Deus vai me dar o caminho, Ele vai me dar a solução. Não sei se os irmãos estão passando por algo semelhante ou vão passar, mas nós somos o reflexo de que, independente do que vier pela frente, Deus vai dar a ferramenta para que ele seja quebrado. E Deus me incomodou hoje para que eu viesse honrar meu pai aqui na frente, e agradecer ele por tudo aquilo que ele fez, por ele ter tido discernimento, a sensibilidade de ouvir aquilo que o Espírito Santo queria falar com ele, para que nós estivéssemos hoje aqui, como exemplo disso tudo que ele fez. Eu te agradeço, meu pai, por tudo, viu? As pedras são para trazer lembrança. Essa aqui, como meu pai disse, foi uma das pedras dele. E aqui estão mais 2 pedras. Como o Davi falou, assim eu tenho 7 meses de casado e completei ontem. E tudo o que meu pai plantou em mim é tudo que eu faço hoje no meu lar. De fato, como ele falou, muitas coisas ele não pôde nos dar. Mas o mais importante ele nos deu, que foi sabedoria. Ele nos deu conhecimento, sabe? Quem tem a oportunidade de conversar com meu pai pode aprender muita coisa, mas saibam que é quase nada. Sabe, isso aqui é um almanaque. Sabe, de conhecimento, de Bíblia, de vida, sabe? Como eu sempre digo a ele, quando eu tenho oportunidade, meu pai, tudo que eu sou, tudo que eu aprendi, sabe? Não sou em salas de universidade, sabe? Não sou com outras pessoas, graças a Deus, eu tive um pai que plantou o conhecimento em mim, que eu levo para a minha vida, que eu levo o que eu vivo com a minha esposa hoje. E as pedras, irmãos, elas são para lembrar não apenas o milagre é o mínimo. O que nós devemos lembrar é quem fez o milagre, quem abriu o mar. Sabe, irmãos, como o pai falou, a força que ele usou, tudo tem sequelas. Mas Deus, foi Deus que deu força, foi Deus que abriu portas, foi Deus que ajudou, como ele mesmo disse, que ele foi criado por uma madrasta, né, sem mãe. Mas Deus colocou várias mãos na vida dele. Sabe, Deus abriu portas. Sabe, Deus abriu portas para mim e para meu irmão, para que a gente chegasse onde estamos hoje. E tenho certeza que o mar vermelho vai se abrir. Mas não pensem no milagre, pensem em quem está abrindo o mar. Pensem em quem está te ajudando. Sabe, às vezes a gente olha no testemunho, a gente vê toda a parte ruim e espera a parte boa. Mas talvez a parte boa não seja aquilo que a gente acha que é bom. Talvez, e assim a parte boa e melhor é quem está conosco. A melhor parte é quem caminha conosco. Não é apenas o fim, nem apenas a gente contar uma parte boa no final. Mas o melhor é o caminhar.
O melhor é quem está caminhando conosco. E é isso que eu tenho para dizer para os irmãos. Eu também peço aqui meu agradecimento imenso a meu pai, por tudo que ele representa em minha vida. E glória a Deus por isso, glória a Deus por... Verdadeiramente agradecemos a Deus pela vida do pastor Estênio, que abriu aqui nesse espaço para vocês ouvirem e aprenderem um pouco da nossa história. E que isso sirva para o crescimento de nossas vidas, sirva para a nossa caminhada. E que a gente coloque mais uma pedra hoje na nossa história, no nosso dia. Louvado seja Deus. Amém. O texto diz que quando Deus mandou Josué para o Jordão, o Senhor diz assim: hoje eu começo a te honrar. E hoje o Senhor honra a tua vida e a vida da tua família. Porque Deus é fiel. Esse homem aprendeu a construir casa no dia a dia. Hoje ele tem uma carteira. Ele vende casa. Ele estudou para isso. Aquela casa ele vendeu, Deus deu outra a ele. Ele passou esses dias pintando, reformando. E como Jonatas disse, a nossa caminhada nem sempre vai ter uma história bonita para contar naquele momento. Porque na nossa caminhada tem sim e tem não. Porque como pais nós damos sim para nossos filhos e não. Mas o amor é o mesmo. Talvez você tenha no meio da sua caminhada, você esteja recebendo um não. Mas poderia estar recebendo um sim. Deus lhe ama do mesmo jeito. O que você não pode deixar é de lembrar que aquela pedra é uma memória. E é possível que tenha homens aqui que nesse dia estão enfrentando uma grande caminhada difícil. De muito tempo. Mas o Senhor quer trazer à tua memória que você já tem pedra suficiente para você dizer assim: não, o meu Deus é real, o meu Deus é vivo. E se você não lembra de nenhuma pedra, eu quero lhe lembrar de uma pedra que é a mais importante de todas, que jamais deve sair da nossa memória. Jesus vindo para o Calvário, para aquela cruz, morrendo por todos os nossos pecados e nos garantindo a vitória. Queria que você ficasse de pé. Primeira coisa que eu queria lhe perguntar: é capaz de algumas caminhadas, alguns jordões que você teve que atravessar, a tua fé desfaleceu. O inimigo tentou roubar a tua esperança, o inimigo tentou te fazer crer que você não iria conseguir chegar do outro lado. E alguns esfriaram na fé. Mas eu quero dizer para você que você tem memória de Deus na tua vida suficiente para você dizer assim: o Senhor continua comigo, o Senhor é o meu Deus, e eu vou atravessar junto com Ele. Se você chegou nessa noite aqui desanimado, com indagações, se você que está em casa está pensando assim: olha, estou vindo o Jordão e não vou conseguir atravessar, quero dizer que Deus já lhe deu toda a garantia de que Ele está com você. Como vai ser o processo? É algo particular entre você e Ele, mas Ele jamais vai largar a tua mão. Para você que está aqui, se você se encontra nessa travessia, a travessia está dura, está difícil, mas você quer dizer para o Senhor que a sua memória está ativa e que você tem as lembranças firmes nele, e você vai continuar caminhando, segurando nas mãos dele, para chegar onde o Senhor tem para você chegar. Nós gostaríamos de orar pela tua vida. Queria que você viesse aqui à frente, e nós vamos selar justamente o que você tem dito. A minha memória, Senhor, está viva. Eu sei o que o Senhor já fez na minha vida, e eu vou chegar até lá. Muitos homens atravessam coisas sozinhos. É como disse Luiz Cláudio, era ele sozinho, ele e aquela picareta sozinho. Os meninos eram pequenos. E ele jamais imaginava o que o Senhor tinha preparado para ele. Mas nessa noite o Senhor está dizendo para você: você tem memória suficiente.
daquilo que eu já fiz na tua vida, para você continuar caminhando. E eu quero declarar sobre a vida de todos vocês que estão aqui. O Senhor vai lhe honrar. O Senhor vai lhe honrar. Esses dois meninos que estão aqui, que são fruto também do que o Senhor trouxe na vida de Luiz Cláudio. Eles que pediram para falar, eles que pediram para testemunhar. Isso não estava programado para hoje, porque esse momento foi um momento que se cumpriu da mesma forma na vida de Josué, quando o Senhor diz: hoje eu estou te honrando. E quando os inimigos do Senhor viram dizer que Josué atravessou a pé enxuto, todos temeram Josué. E hoje não há motivo de temor, porque não é uma guerra, mas o Senhor honra a vida de Luiz Cláudio, e o Senhor vai honrar a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu não sei o que na caminhada você perdeu, o que na caminhada foi destruído, mas nós selamos hoje, nesta noite, a restauração da tua memória, meu irmão. O Senhor vai começar a trazer na tua memória exatamente: olhe o que eu já fiz na tua vida, olha aquele momento onde eu entrei com providência, olha aquele momento que eu te resgatei, olha aquele momento onde não tinha nada, olha aquele momento em que tudo se levantou contra ti e eu te dei o escape. Olha aquele momento. Senhor, em nome de Jesus, o teu propósito, Senhor, está sendo cumprido. Da mesma forma, quando o Senhor mandou Josué atravessar aquele Jordão, e ele foi, e a tua glória se manifestou naquele lugar. Eu quero declarar sobre a vida desses irmãos aqui, que na sua caminhada, meu Senhor, coisas foram roubadas, coisas foram destruídas, saques foram feitos na sua esperança, na sua autoestima, no seu valor. Eu quero declarar, Senhor, a tua honra na vida desses homens, porque independente do sim que o Senhor nos dá, independente do não, o Senhor não muda o teu amor por nós. O teu amor é o mesmo, meu Senhor, o teu amor é o mesmo. Eu declaro, Deus, que todos eles atravessarão os seus Jordões e chegarão aonde o Senhor tem para eles chegarem. Eu agradeço ao Senhor pela vida de cada um desses homens. Eu agradeço ao Senhor pela vitória que o Senhor já concede a ele. Porque da mesma forma que o Senhor disse a Josué: hoje eu começo a te honrar. Ele não tinha atravessado o Jordão, mas o Senhor já começava. Eu sei que o Senhor começará a honrar esses homens, por causa da obediência, por causa da memória que o Senhor começa a trazer a eles nesta noite. E sem dúvida, o inimigo hoje começa a ver homens que se lembram do que o Senhor tem feito, homens que se lembram do que o Senhor fez no passado, e o inimigo teme diante do teu poder, meu Senhor, porque tu és um pai que pega na mão e que atravessa o Jordão junto. E declaramos em nome de Cristo Jesus muitos e muitos testemunhos para a glória do teu santo nome, para a glória do teu santo nome. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Louvado e exaltado seja o teu nome. Abençoe cada um deles. Conduza em paz para as suas residências. Mas ainda hoje, Senhor, no travesseiro, no período de oração, na sua casa, eu quero fazer um pedido ao Senhor. Da mesma forma que o Senhor alegrou o coração hoje de Luiz Cláudio, honrando a vida dele, ainda hoje começa a fazer um processo na vida deste homem que está entristecido, na vida desse homem que tem experimentado os dias difíceis, na vida desse homem, meu Senhor, que tem enfrentado situações e que parece que o mar jamais vai se abrir. Começa a gerar alegria. Começa a gerar alegria na vida deste. Em nome do Senhor Jesus, alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Começa a gerar. Em nome de Cristo Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu declaro
diz a tua palavra. A fé é a certeza nas coisas que se esperam e a convicção em fatos que ainda nem foram vistos. Todos eles verão para a glória do teu santo nome. Se você crê nisso, se você está dizendo para o Senhor hoje que a sua memória está viva, queria que você desse uma salva de palmas a esse Deus todo-poderoso, a este Senhor que honra, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queria que você estendesse as mãos para cá. Nós vamos orar pela vida de Luiz Cláudio, Davi e Jonatas. E também para alguém que está assistindo aí, que é a vida da nossa irmã Iraci. Sabe por quê? Porque Deus abençoa a vida de um homem de diversas formas, inclusive levantando uma mulher intercessora, uma mulher companheira. E assim foi na vida dele. Então vamos agradecer pela vida dessa família. Obrigado, Senhor. Obrigado. O teu filho atravessou todo esse Jordão e hoje o Senhor traz ele aqui para testemunhar. Ele pode dizer para todos que pedras são estas, porque ele tem na memória viva o que significam essas pedras. E os seus filhos também podem dizer isso, que pedras são essas, porque alguém mostrou para eles o significado. Queremos declarar sobre a vida desses 3 homens que todo esse processo de honra ele continuará, porque jamais a simplicidade do reconhecimento de quem é Deus na vida deles deixará de existir. Abençoamos a vida deles, declarando muita prosperidade em todas as áreas. Que o Senhor os guarde e os livre de todo o mal. E que o Senhor continue esta boa obra na vida desta família. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. E amém. E amém. Não sei se tem alguém aqui nesse lugar que ainda não fez uma aliança com Cristo. Eu quero dizer para você o seguinte, ó, não há melhor caminhada do que com Cristo Jesus. Ele que nos faz atravessar. Se tem alguém nesse lugar que, mesmo ouvindo falar de Cristo, ainda não fez uma aliança com Cristo, e você quer dizer assim, olha, eu quero caminhar com o Senhor Jesus, eu quero que Ele caminhe comigo, eu quero atravessar tudo junto com Ele. Se tem alguém nesse lugar, levante uma das mãos, nós vamos orar por você. Tem alguém aqui? Glória a Deus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Como é teu nome? Nós vamos orar para o nosso irmão Denilson. Quero lhe dizer, meu irmão, que a melhor caminhada é com ele. Certo? Pronto, ele está falando aqui que ele está refazendo a aliança dele com Cristo. Amém. Senhor, apresentamos a vida de Denilson e declaramos nesta noite, nesta nova caminhada, que o Senhor traga à memória tudo que ele já viveu, momentos tão tremendos contigo, quando ele fez aquela aliança, e que hoje, com esta aliança refeita, através desse sinal que ele dá para o Senhor, todas as coisas comecem a acontecer, com os teus sims, com os teus nãos, mas com a tua presença. Declaramos uma caminhada de restauração espiritual, e que todas as coisas que precisam ser realizadas, continue o Senhor fazendo todo esse processo. Abençoamos a vida de Denilson e dizemos para ele nesta noite, Senhor, pelo amor que há em nós derramado pelo Senhor, que ele não está mais sozinho. Não está mais sozinho. Queria que você olhasse para toda essa família que está junto contigo. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo,
A comunhão e a constelação do doce Espírito seja com todos nós e com nossos irmãos espalhados na face da terra, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Dá só um aviso: a inscrição de homem é o máximo aqui. E aqueles irmãos que podem ficar para nos ajudar, nós vamos fazer o círculo para a reunião das mulheres amanhã. Então todos que podem nos ajudar a fazer esses círculos, nos ajudem em nome de Jesus. Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou,